E aí, Amanda? E aí, Ana? Eita. Tudo bem? Tudo certo. Vamos à nossa pauta de hoje. Nossa pauta de hoje, vamos falar de Oscar? Vamos falar de Emília Pérez. E a Exatamente. anti-representatividade. Mas, por onde que a gente começa? Vamos começar pelo começo. Tá. Vamos começar pelo começo, que é... Então, a gente vai falar sobre Emília Pérez, que é um filme que foi dirigido por um diretor francês. Não, peraí, é complexo. Vamos lá, a gente vai ter que ir por Vai, etapas. Ana, você podia, você tem o dom da palavra, de resumo e de, sabe, deixar tudo bem organizadinho. Eu sou caos, assim. Não, então, é um filme dirigido por um francês, que é o Fala o nome dele. Audiard. Jacques Leclerc. Jacques Audiard. Ele não fala inglês, eu acho. Eu acho que ele só fala francês. Não fala espanhol. Não entende espanhol. Ele é um diretor meio aclamado, assim, pela galera do cinema. E ele é conhecido por tratar de temáticas, assim, dos marginalizados, menos privilegiados, de tratar de assuntos nesse sentido nos filmes dele. Esse filme tem 3 atrizes que, assim, eu posso dizer que sejam as mais presentes. Você tem a Zoe Saldanha, que é coadjuvante, ela tá concorrendo aí em todas as premiações como coadjuvante. Gente, pra mim ela era protagonista. Então, ela... Tá louca. Não, a protagonista é a Emília Pérez, né? Que leva o nome do filme. Mas pra mim, Sim. assim, eu realmente tinha essa sensação logo no início do filme de ter a Zoe ali mais presente na minha cabeça, sabe? Porque eu acho que ela move o filme, mas enfim. Exatamente, ela lidera toda a história. E inclusive começa o filme com ela contando a história dela, de como ela conheceu Exato. a Emília Pérez, mas enfim, ela está como coadjuvante. Isso também pode ser uma estratégia, obviamente, de tentar, né, surfar um pouco na pauta de representatividade. Mas a Zoe, ela tem ascendência porto-riquenha, ela fala espanhol muito bem, mas ela é americana. E ela tá vivendo essa personagem mexicana, porque a história se passa no México. E ele é quase todo falado em espanhol. Você tem a Carla Sofia Gascon, que faz a protagonista que dá o nome pro filme, e ela é espanhola. Ela não é mexicana. E você tem a Selena Gomez, que é filha de imigrantes mexicanos. Acho que o pai dela é mexicano. E, assim, é muito difícil a Selena Gomez nesse filme, né? Nossa, é complicadíssimo. É muito complicado. E você ainda tem ali um quarto personagem, que é um homem que faz o par romântico da Selena depois, no final do filme, que é o Edgar Ramírez, que é venezuelano. Ou seja, você não tem ninguém mexicano nesse filme. O filme não se passa... a história se passa no México, mas ele foi todo gravado na França. E a história é basicamente a história de um chefe do tráfico do México que quer fazer a transição de gênero. O sonho desse personagem, o que eles tentam vender nessa história, é que ele sempre se sentiu mulher. Então, ele procura a personagem da Zoe Saldanha, que é uma advogada, e que, inclusive, cuida de casos que são muito conflituosos para ela, no sentido de valores, mas que, para sobrevivência, ela lida com essas histórias, e ele procura ela para que ele possa fazer essa operação, encontrar um lugar e recomeçar a vida dela, né? Enquanto mulher, só que isso envolve... o personagem é casado, tem filhos, enfim, e a história se desenvolve a partir daí. Fiz um resumo que faz sentido? Cara, eu acho que fez muito sentido. Acho que só agora eu consegui entender o filme, pra falar a verdade. Não tô brincando, mas... Esqueci de um detalhe importante. O cara resolveu fazer um musical. E eu acho que isso é uma complicação.
A sensação que eu tenho é que eles tentaram... quase como se eles tivessem usado um chat GPT. E eles falam assim, a gente precisa de um filme com uma representatividade que fale dos menos... Afortunados. Musical, falado em espanhol. Que mais? Sei lá. Me parece que o chat GPT escreveu esse filme, entendeu? Porque é uma mistura de tantas coisas e eu acho que nenhuma delas faz sentido. Cara, esse filme é um grande equívoco, assim, né? Eu não sei, assim, eu fico realmente sem palavras quando eu vou falar sobre ele. Quais são as palavras corretas a se usar, assim, eu fico até né? com medo, porque às vezes eu posso falar uma palavra que possa ser mal interpretada, mas que é um filme realmente muito complicado de falar. Eu acho que esse filme é um erro. Ele é um erro. Realmente, ele é um equívoco. E isso que você falou do chat, eu acho que faz total sentido. Foi muito bem resumido o que é esse filme, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento agora, né, de transformação social, né, a indústria do cinema, as pessoas estão realmente tentando entender que histórias são essas que a gente vai contar. E as pessoas estão confusas em relação à representatividade, inclusão, né, lugar de fala. Eu acho que tá muito confuso. E essa confusão, ela só existe por conta, vamos falar novamente dele aqui, nosso favorito, o capitalismo, que está absorvendo todas essas pautas, né? As grandes indústrias absorvendo pautas como protocolo. Tem que ter preto, tem que ter indígena, tem que ter não sei o quê. Né? Não é assim que funciona, né? Na minha cabeça, na minha concepção, não é assim que funciona. Então, assim, eu acho que para mim já é um grande equívoco. Por que esse homem francês vai falar de uma história de um país latino-americano, que é o México, né? Vai falar de tráfico de drogas, vai falar de uma mulher transgênera, vai colocar, inclusive, esses dois assuntos no mesmo bolo. Sim. E ainda vai fazer Foi uma um grande musical. crítica, inclusive, em cima disso. Porque você pode interpretar o desejo dessa personagem de se tornar, de fazer essa transição como uma fuga do crime. E essa associação foi feita. Então, Sim, a pauta cara, se perde. Exatamente, sabe? Eu acho que, cara, é difícil até falar, porque eu falo, gente, parece tudo tão óbvio, assim, tá tudo... Eu comecei a assistir o filme, fui assistir o filme, acho que, sei lá, 2 semanas atrás, até conversei com você, e aí eu falei, tava na Netflix, eu falei, vou dar uma chance aqui. O que você tá rindo, Ana? Não, porque você falou, vou tentar assistir, eu lembro da sua mensagem, assim, falando, Ana, fui assistir Emília Pérez. E como Você falou assim, cara, não dá, me deu até enjoo. Um negócio assim. Eu não terminei, eu acho que eu não cheguei nem na metade do filme. Eu falei, isso tá me embrulhando no estômago, assim. E tinha horas que eu falava, isso é uma piada? Eu isso é uma falei sacanagem? pra você que era difícil. Era um filme difícil. Porque, cara, ele tem 3 indicações ao Oscar. É um né? recorde. Olha só, eu acho que é o segundo filme mais indicado da história. Junto com uma outra lista de filmes, porque tem outros filmes com 13 indicações ao Oscar. O mais indicado com 14 foi o Titanic. Foi o único filme que tem mais indicações. E aí, eu entendo, esse movimento todo, tipo, esse filme, ele foi premiado já no Globo de Ouro, ele tem sido premiado, e eu acho assim, ele tá aparecendo tanto na categoria como filme estrangeiro, representando a França, quanto na categoria principal, como melhor filme, melhor atriz, ele tá em todas as categorias principais. E tá rolando isso e tal, e aí rola também esse, que é muito legal, que é a primeira indicação de uma atriz trans como melhor atriz da história. Isso é uma coisa legal, mas que se perde em toda essa discussão, eu acho que acaba ficando muito apagado até. E foi um filme sem expressão. Ele não chamou a atenção no início, ele tava em Cannes, ele levou prêmios em Cannes, você tava lá. Eu não tava em Cannes, não. Você não tava em Cannes? Tava em Veneza. Pô, olha só, te levei pra Cannes.
Tudo bem, eu podia ter ficado quieta também. Tava lá em Cannes, Não, podia ter verdade, eu ficado. tava em Veneza. Então, ele levou Mas os vai. prêmios em Cannes, mas continuou sem expressividade. Foi um filme que foi meio esquecido e ele começou do nada a ganhar força. Isso acho que muito por conta da Netflix, do poder da Netflix. E a Netflix tá fazendo uma campanha muito pesada em cima desse filme. Pra poder levar e pra poder ganhar, enfim. E, obviamente, eu acho que ligando isso que você estava falando do capitalismo e de como essas pautas se perdem e como as pessoas, enfim, se envolvem nesse tipo de roubada, essa cilada, que me parece, no caso dessas premiações, principalmente do Oscar e principalmente de todos os movimentos pró esse filme, é que é um movimento de um grupo de pessoas que se posicionam a favor do filme com medo de retaliação, de serem considerados xenófobos, homofóbicos. E aí vem um bando de homem poderoso branco que dominam o cinema, metidos a progressistas, socialmente preocupados. Então, ainda mais no momento que os Estados Unidos está vivendo, por exemplo, que é o Trump no poder, com uma política de imigração super forte, mandando todo mundo de volta para casa, contra as pautas LGBTQIA+. Então, existe um movimento dessas pessoas que é um movimento fake, eu acho. Mas é exatamente isso que eu tô tentando falar. Que é exatamente esse é o grande perigo. Que a gente entrou e que a gente tá entrando e que a gente precisa falar. É importante, é bom que esse filme esteja aí. É importante porque eu acho que é a discussão, sabe? Eu acho que as pessoas podem falar sobre o que elas quiserem falar, elas podem filmar o que elas quiserem filmar. Mas existem consequências para esse tipo de coisa. E como a gente tem um feedback, né, imediato com a internet, é importante que a gente fale, que as pessoas que têm o seu lugar de fala falem também. Então eu acho que o filme acaba virando... no fim das contas, falem mal, mas falem de mim. Então, é uma jogada de marketing independente, né? Mas, porque já cresceu, o filme já tá aí, tá na boca de todo mundo, a grande polêmica e tudo mais, tem várias indicações, blá, blá, blá. Mas eu acho que é importante que a gente use esse exemplo para entender o que quer dizer representatividade, o que quer dizer inclusão, sabe? Né? O que quer dizer lugar de fala, o que esse... É interessante pra mim contar uma história que eu não conheço. O cara, sabe? Amanda, o cara falou que não estudou absolutamente nada do México. Exatamente, eu sei disso. Ele falou que não conhece o México, não sabe. Conhece, não precisa sabe. saber pra contar. O filme traz estereótipos absurdos do México. Eu acho que tem uma cena que o cara fala assim, que alguém fala que ele tá cheirando a guacamole e tequila, sabe? Tipo uma coisa assim. Tem o estereótipo do México violento, dos cartéis, dessa pobreza. Sim. O México é um país emergente, gente. Tipo... E até eu vi uma matéria, em uma fala dele, do diretor, falando que não saber o idioma era muito benéfico porque faz com que ele não se prenda em detalhes. Então, assim, eu tenho muita preguiça de gênio, pessoa que acha que é gênia, sabe? Eu sou um grande gênio, né? Eu tô fazendo... Porque quando eu vi esse filme, eu acho que a primeira coisa que eu observei foi o seguinte, esse cara tá querendo lacrar. Ele tá querendo... Esse filme, ele foi feito pra abocanhar um bando de premiação. Só que assim... E um bando de gente que acha, os falsos progressistas, que acham que é esse... entendeu? Eu não sei se consigo me explicar, porque é complicado. Eu acho que você já se explicou muito bem, né? Eu acho que o grande ponto é esse, assim, pra mim é muito difícil você... Porque tá muito nítido. Você olha pra aquilo e você fala, isso não tem alma. Isso é um trabalho sem alma. Isso é um trabalho sem verdade. Isso é um trabalho sem nada. É vazio. É confuso. Esvazia... É confuso, vazio. Ele é vazio. Ele esvazia todas as pautas. Ele não tá dizendo nada pra ninguém. E, pelo contrário, é um desserviço. É um desserviço. E é horrível de se ver. É um musical horroroso, sabe? É horroroso, com músicas horrorosas. É horroroso. Com um discurso
Me lembra muito La La Land, só que não num sentido positivo, assim. Eu olhei e falei assim, cara, esse cara viu La La Land? Falei, cara, eu vou fazer La La Nossa, Land, mas só eu que não com um cunho consigo. Cara, eu político. não consigo associar a nada lá. Não, Tipo, não é associar, não é isso que eu não, quero mas é dizer. Eu quero tipo. dizer, não tem nada a ver, porque La La Land é uma produção, uma alta produção com qualidade, né? E esse cara, a intenção que eu tenho, ele falou assim, eu quero falar sobre questões que não são faladas e questões que não, ele queria realmente falar, ser um gênio e falar, não, e eu vou fazer um musical, vou fazer uma puta produção La La Land. Eu acho que eu consigo, eu não sei, eu associei a La La Land no sentido de, tipo, cara, pelas questões musicais, às vezes eu acho que ele estava tentando construir aquilo lá. Nossa, mãe. Só que ele deu, assim, só que o tiro caiu, assim, sabe? Tipo, Ele foi dá pro bueiro. vergonha. Ele foi direto pro bueiro. Total! E dá muita vergonha. E aí tem questões muito, assim, problemáticas que estão na cara, que eu falo, gente, quem leu esse roteiro e falou que isso poderia ser, sabe? Quem falou... Cara, pra mim é, tipo, inconcebível. Tipo, a relação que ele faz com a pessoa que tá querendo fazer uma transição de gênero, né? Junto com essa questão criminosa, Pois é. né? Muito E, tipo, perigoso eu acho... isso. Nossa, de sentir Eu mau acho que isso... gosto. Não, e Porque, aí tem assim, uma ao mesmo musical... tempo, ele tenta deixar claro que não é essa a intenção. É tipo assim, gente, não é isso. Porque tá o tempo todo no discurso da personagem principal que ela sempre desejou isso a vida dela inteira. E que ela estava presa no corpo de um homem. Mas pra que você tá misturando essas duas coisas, Pois né? é, O pois corpo, é. o corpo transgênero já é um corpo que já é marginalizado e que já se coloca à mercê de certas, mercê, tá certo? À mercê de certas coisas. Mercê. Sabe, já fica nesse lugar da marginalização. Eu acho que é a última coisa que tem que fazer, porque e ele simplifica a transição de gênero De a masculino e questões feminino. Também. de masculino e feminino, Pênis e vagina. físicas. Pênis e vagina. E não é isso. E é literal sabe? isso, tipo, gente. Não é... É literal, tá na música. É literal, tá na música. É horrível. Eu falo, gente, o que tá acontecendo aqui? Tá se perdendo, sabe? E vou te falar, eu nem tenho lugar de fala. E pra mim, claramente, eu olhei e falei, que absurdo isso. Absurdo. Sabe? Isso é um absurdo. É uma piada de mau gosto. Foi isso que eu achei. Eu falei, que piada é essa? Os próprios mexicanos e cineastas mexicanos e pessoas da comunidade LGBT caíram em cima desse filme, né? Estão tentando boicotar, enfim. Fizeram uma paródia também, zoando os franceses. Eu vi isso, achei maravilhoso. E aí, uma cineasta, eu acho que um roteirista mexicano chamou o filme de zombaria eurocêntrica racista. Sim. Porque é isso, você falou, isso é uma piada, porque é um filme que realmente não parece que olhou com cuidado pras coisas. Não olhou, não tem... Você vê que não tem... É isso que eu falo, é um filme sem alma. E cada dia que passa a gente tá fazendo filmes pra lacrar, né? Porque é isso. Gente, eu tenho revisto tantos filmes antigos e eu falo, gente, filmes bons. Uma história boa não precisa ser uma história absurda, confusa, com um bando de coisa. Uma história boa é uma história simples. É uma storyline simples. Começa de uma premissa simples. E aí você constrói uma outra coisa, sabe? Tipo, então as pessoas estão se sentindo perdidas por conta do algoritmo, sei lá o quê. Eu não sei o que é que tá acontecendo, mas eu acho que, cara, isso não pode continuar. Na minha concepção, isso não pode continuar. A gente não pode dar 13 indicações pra um filme desse. Bom, claro que a gente tá falando de Oscar também, e Oscar, na minha opinião, não é medição de nada na minha cabeça, assim. É uma máfia muito grande, são os grandes da indústria, né? Então... Essa é uma forma de alimentar a própria indústria e de premiar os próprios amigos e estimular, enfim. É um grande equívoco, porque realmente, se as pessoas tivessem noção do que elas estavam fazendo ali nessa seleção, esse filme não tem condições nenhuma de ser indicado a nada, cara. E isso me coloca numa situação, tipo assim, cara, imagina, se eu tivesse feito esse filme, as pessoas iam cair de que merda é essa, louca? Primeiro que eu nunca ia fazer, né? Mas pra você ver o quanto que... Cara, isso me dói um pouco, assim, você vê que é uma indústria que realmente... só tem voz quem tem voz, entendeu? O cara tá ali, ele já tem uma
como que eu vou dizer? Visibilidade, uma Uma carreira. visibilidade, uma carreira, tanto que ele, olha, colocou atrizes famosas, Isso aí é né, e tal, Netflix, não eu sei. acho. Acho que tem mais um poder também da Netflix. E às vezes eu fico pensando, gente, será que foi uma estratégia? Eu falo assim, vamos Total a botar umas Netflix. pessoas famosas aqui, porque isso vai chamar também. Com certeza, E eu. com certeza. E, cara, assim, até falando um pouco, a Selena Gomez é muito triste assistir, porque É. ela é uma pessoa que não fala espanhol. Nitidamente não tem a menor familiaridade e não se esforçou o suficiente pra aprender minimamente a língua. Inclusive, tem trechos que ela. Que assim, ela tenta falar espanhol o filme inteiro. E tem trechos que ela muda pro inglês. É. E nesse momento eu até fiquei confusa, porque eu falei, se eles conseguem, se eles usam uma narrativa pra Selena Gomez de que ela, na verdade, é americana e ela tá morando lá no México, é uma situação que eu acho ok, mas eu não sei se eu perdi porque tava difícil pra mim, mas eu não vi esse Não, eu backstory dela entendi ali, que ela era não. mexicana. Não, isso foi eu que construí isso na minha cabeça. Baseado no quanto que ela não. Na falta de fluência do espanhol. Porque depois parece que eu vi que ela fez curso de espanhol e tal, não sei o quê, mas ela tem um sotaque muito forte americano. Então é doído de ver. Você vê que ela tá tendo dificuldade de falar assim. Não é zero fluido, não tem fluidez em lugar nenhum ali. É doído real, assim, É sabe? muito. E Tipo. assim, ela tá muito mal. A atuação dela é, tipo, muito ruim. Pra mim é, tipo, vergonhoso, sabe? Tipo, é uma parada meio vergonhosa. Eu não sei, eu não sei dizer. Agora, a Zoe tá bem. Aí, Eu nossa, eu acho achei que a Zoe muito bem. Bem, bem mesmo. ela Eu tá acho que é bem. merecido a indicação dela, tá? É. Ela tá bem, ela consegue levar, né? E ela fala o espanhol fluente. Fluente. Ela falou, inclusive, que é a primeira língua dela, que ela foi alfabetizada em espanhol, né? Que ela fala É, em casa ou com a família sim. e tudo mais. Então é tipo. Mas enfim, sabe? Eu acho que é importante que a gente continue esclarecendo o que quer dizer representatividade, né? Se você vai contar alguma história que você não conhece, eu sou curiosa em relação a alguma história. No mínimo, para você contar essa história, é importante que você, na minha concepção, que você deixe claro o ponto de vista dessa história, que ele tá partindo de um lugar diferente, né? Se você não é mexicano, tá contando uma história do México, então que o seu protagonista seja um americano que está indo pro México. Uhum. Sabe? Eu acho que Poderia ser um sabe, eu acho que jornalista. Aqui, eu já inventando. Poderia ser um jornalista americano que tá indo pro México fazer uma matéria sobre o cartel. E é, aí sim, vai continuar louco da mesma forma, mas você tá colocando é o ponto de vista da É. história, né? Você não tá dizendo que eu sou uma mexicana e tá criando vários estereótipos, né? E não tô dizendo que ainda assim tá tudo bem, mas eu acho que é uma das coisas que eu acho que já pode facilitar um pouco na hora que você for pensar na história que você vai contar. E a outra coisa se você vai contar essa história, que você realmente busque dentro da equipe pessoas que façam parte desse grupo que você tá querendo contar uma história por curiosidade de quem quer que seja, né? Então que você tenha pessoas no roteiro, na direção, na equipe, sabe? Que realmente conheçam aquela história, que possam te dar uma carga real, assim, né? Para aquilo que está sendo contado, né? Porque os estereótipos, eles são perigosos, entende? Sabe? Eu acho que enquanto sociedade, a gente se organiza em grupos, né? E a cultura, enfim, tudo isso gera um estereótipo real. Tipo assim, o brasileiro tem um estereótipo de que é um Sim, povo alegre, não sei o quê. sim. Tem a ver com clima, tem a ver. Nananana, tá, não tô dizendo que os estereótipos, eles são com coisas completamente construídas, mas eu acho que é perigoso quando você resume um grupo ao estereótipo, sabe? E especialmente esse. E aí você tá, tipo, tá cagando, sabe, em tantos Em lugares ali, muitos lugares. sabe? E eu acho agora também lembrando sobre o filme, você além dessa coisa do masculino, feminino, pênis, vagina, que é super, tá reduzindo demais, assim, né? E Uhum. você tem ali o arco dessa personagem, ela, a partir do momento da transição, é como se a versão masculina, o homem, fosse o mal, e a É. versão feminina, a mulher, fosse o bem. Porque a partir do momento que ela faz a transição de gênero, ela vira Madre Teresa. E ela cria Uhum. uma ONG voltada para encontrar corpos de pessoas desaparecidas vítimas do tráfico ou envolvidas. Então, é muito doido essa construção até do bom
mal, do bom e do mal, Feminino, masculino. e do feminino e do masculino. Em algum lugar, eu acho que não é bom e mal, mas existe, sim, uma diferença entre energia feminina e masculina, que o feminino realmente ele tá ligado ao cuidar, tá ligado ao construir, tá ligado ao ajudar. E a força masculina é uma força mais de ação, né? E que ela mal canalizada, ela pode realmente levar para lugares muito extremos, que é o contrário do cuidar, que é para um lado mais egoísta, né? Mais materialista, mais egocêntrico. Mas eu acho que não é simples assim, não é Pois preto no é o que eu tô branco. dizendo. E O não filme há. acaba sendo muito simplista, ele acaba sendo muito superficial. Ele quer entrar nas pautas, ele quer lacrar, como você falou, ele quer... E é isso, as pessoas compram esse discurso. Será que as pessoas compram? Porque eu acho que as Ah, pessoas não estão gostando do filme. Não, o público não gosta, tá? Ele tá muito mal classificado no público, mas a academia, todas as BAFTA, todas as premiações, todo mundo do cinema tá aplaudindo. Então, isso diz muito sobre quem são as pessoas que estão, de as fato, pessoas no brancas, poder. poderosas, É que não isso. têm a menor noção do que ele tá É falando, isso. assim como o diretor, estão aplaudindo, porque é isso que eu tô falando, tipo, é um filme que pra eles é tipo, poxa, lacração, é isso mesmo, os falsos progressistas que não entendem absolutamente nada. E é disso que eu tô muito cansada, Ana. Você falou que eu tava em Cannes, eu não tava em Cannes, eu tava em Veneza, mas em Veneza eu tive uma situação que foi muito difícil pra mim participar do Festival de Veneza, porque fui muito empolgada pra participar, tava lá com a equipe e tal. E, cara, aquilo ali é um sistema de castas, assim, sabe? Tipo, e é realmente. Aquilo ali me fez ver o quanto que o cinema, a gente já falou sobre isso, mas o quanto que o cinema, ele é uma grande elite, Sim. né? E que é uma elite que critica a sua própria elite para a própria elite. E ali fica tudo muito na teoria e pouca prática, sabe? É muita teoria, muita teoria. É uma hipocrisia do caralho, sabe? Então eu tô um pouco cansada, um pouco até desmotivada em relação ao cinema, repensando coisas, porque eu acho que uma puta de uma hipocrisia, nada muda. E fica só esvaziando as pautas. Porque isso é um assunto importante pra se falar, sabe? Tipo, você vai falar. Tem isso que você falou, uma personagem, uma atriz transgênero que tá, tipo. Sabe, uma mulher trans que tá sendo premiada uma categoria de, sabe, no Oscar, que é uma grande premiação. Pela primeira vez, e aí você pela primeira vez. Você tá desviando o debate, você tá Exato. desviando o valor dela enquanto artista. Exatamente. Com essa coisa do que é ou não é, e de todas as furadas, sabe? Tipo. Exatamente. E aí, o que tá virando agora? Uma guerra, né, Fernanda Torres? Uma guerra com a Fernanda Torres. E aí, agora já foram buscar tweet dela, preconceituosa. Eu vi isso. E aí, a mulher tá chorando, vendo? e não sei o que, falando tá que vendo? não é preconceituosa. Mas assim, eu vi um vídeo que era horrível, inclusive. Eu não vi o vídeo, mas o texto era assim, Sofia fala sobre que não é racista, inclusive tem amigos negros. Diz que tem amigos negros e não sei o que, sabe? Tipo aquela coisa, tipo, até tem amigos que são, sabe? Não, tipo... tem até amigos que são. Não, mas enfim, então eu acho que, gente, sabe? Aí começa, aí virou, aí a gente, sabe? Agora, quem que virou o grande monstro do filme? Quem que é a pessoa que tá pra Cristo agora, Sim. Sabe? Tipo, tá sendo crucificada na internet. Né? Coitada. A atriz trans. Porque sempre vai arrebentar, a corda vai arrebentar pro lado mais fraco, entendeu? Porque é isso. Então, por isso que eu acho que é um grande serviço. Por isso que eu acho que, porra, não sei no que eu acho mais também agora. Não, porque agora o filme eu fiquei nervosa. é um grande serviço. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer um episódio depois... só falando sobre meio que premiações, sobre Oscar, mas num sentido tipo de como essa ego trip, porque assim, eu enquanto cineasta e uma pessoa que sempre acompanhou, sempre assistiu, sabe, gostava muito de acompanhar, eu fui perdendo esse fascínio, fui perdendo interesse, e o Oscar hoje em dia pra mim não tem mais sabe, eu adorava acompanhar. Porque pra mim eu comprava muito o discurso da celebração do cinema. E eu acho que ele não deixa de ser uma celebração do cinema, mas ele é uma celebração do cinema pra um grupo muito
privilegiado. É. E Eu acho que não dá pra dar poder mais pra essa galera. A gente tem que tirar o poder deles. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode fazer com a internet é entender que a gente tem poder. Que o consumidor tem poder, já que é isso que tá virando. A gente tem poder. Só que a gente vai se deixando levar pela comunicação, né? Pela estratégia de marketing sim, é tudo. É isso. das grandes O filme que indústrias. ganha é o filme com a melhor campanha. Não é o melhor filme. É o filme com mais dinheiro. É o filme com pessoas com mais costas quentes. É o filme Exato. com nomes que chamam a atenção. É exatamente isso. É exatamente isso. E eu não. Enfim. Enfim, não sei. Eu acho que é uma situação complicada. E. Sei lá, cara. É difícil. Não é difícil falar. É difícil ver esse filme, cara. É Esse difícil filme. ver esse filme. Eu vi me contorcendo. E ele chega aqui no Brasil agora no dia 6. Eu acho também. Eu também já tenho, hoje em dia, tenho um ranço de crítico, tenho um ranço de gente que faz crítica e tal. Eu acho que vale assistir. Vai lá assistir pra você tirar sua própria conclusão. Eu acho Até também. pra Acho que vale. você ler outras coisas, falar com outras pessoas e entender as opiniões e os pontos de vista dos outros, mas ter o seu próprio, eu acho importante. Eu também acho. Se você conseguir ir até o fim. Se você porque conseguir eu decidi. até o fim, porque realmente é muito difícil, galera. Eu não terminei e nem volto. Inclusive, desculpa, o final. meu tempo é o valioso. final é de mau gosto também. Ele entra no estereótipo, assim, 100%. Nossa. Assim, bizarro. Nossa. Eu acho que eu cheguei num momento onde eu falei, onde eu tô assim, cara, eu vou vendo. Aí quando eu vejo, eu falo assim, gente, não, já perdi 30 minutos do meu dia aqui, tchau. Não volto mais. Pra que eu vou voltar? Só pra terminar? Nem faço mais isso, já fui essa pessoa. Mas enfim, é isso que a Ana falou, cara. Vejam com seus próprios olhos. E tirem suas próprias conclusões.